silêncio era uma ilusão frágil no mundo pós-guerra, uma camada fina de poeira sobre cicatrizes profundas. A sociedade, exausta e ferida, ansiava por estabilidade, por uma promessa de cura que parecia sempre escapar. Nesse cenário de esperança desesperada, emerge a figura do Dr. Elias Thorne, um cientista de intelecto inegável, cujos olhos, por vezes, brilhavam com uma ambição que ultrapassava a mera busca pelo conhecimento. Ele falava de progresso, de uma nova era para a humanidade, mas por trás da retórica polida e dos sorrisos calculados residia uma moralidade ambígua, um desejo insaciável por glória pessoal que o impulsionava a cruzar limites que outros nem ousariam contemplar. Ele era o arquiteto de um programa de reabilitação que prometia apagar os horrores da guerra, mas que, na verdade, os reescrevia no mais íntimo dos seres. Nesse mesmo ambiente, Lena, uma jovem enfermeira com um coração tão vasto quanto seu idealismo, juntou-se ao programa. Seus olhos claros refletiam uma genuína vontade de ajudar, de ser a luz em um mundo ainda mergulhado em escuridão. Ela acreditava nas palavras do Dr. Thorne, na promessa de restaurar vidas dilaceradas pelo conflito. Contudo, a cada dia que passava nos corredores assépticos da instalação, uma sombra fria começava a rastejar sobre sua convicção. Os sorrisos forçados dos pacientes, os olhares vazios que antes eram cheios de terror e a aura de segredo que permeava cada procedimento, tudo isso a incomodava profundamente. Entre os pacientes estava Kyle, um ex-soldado cujo corpo carregava as marcas visíveis da guerra, mas cuja mente estava ainda mais fragmentada. Ele buscava apenas esquecer, apagar as imagens que o assombravam, os gritos que ecoavam em seus pesadelos. Kyle, com sua postura resignada e seu olhar distante, tornou-se um dos principais alvos das manipulações de Thorne. Para o cientista, Kyle não era um homem, mas um recipiente, uma tela em branco onde poderia pintar sua visão distorcida de um futuro melhor. Os experimentos começaram discretamente, camuflados como terapias inovadoras para traumas de guerra. Pequenas doses de substâncias desconhecidas, sessões hipnóticas exaustivas e uma reeducação comportamental sutil, mas insidiosa. A princípio, Lena tentava racionalizar, atribuindo o comportamento estranho dos pacientes aos próprios traumas, mas a deterioração era inegável. Antigos soldados, antes resilientes, tornavam-se autômatos, suas personalidades diluídas em um mar de conformidade. A cada olhar perdido, a cada murmúrio sem sentido, o desconforto de Lena crescia, transformando-se em uma angústia silenciosa. Kyle era um exemplo gritante dessa transformação. Sua força física permanecia, mas sua essência se esvaía. Ele lutava, em seu íntimo, contra os efeitos colaterais, dores de cabeça lancinantes, lacunas de memória e uma sensação constante de que algo vital estava sendo arrancado dele. Era uma batalha contra uma força invisível, uma luta para se apegar a fragmentos de sua identidade. Lena, impulsionada por uma crescente desconfiança, começou a observar o Dr. Thorne com mais atenção. Ela notou a forma como ele evitava contato visual direto, a maneira como suas mãos tremiam levemente ao manusear certos documentos. Pequenos detalhes, mas que para a mente aguçada da enfermeira eram como rachaduras na fachada perfeita. Em uma de suas rondas noturnas, enquanto os corredores estavam desertos, Lena encontrou um compartimento oculto na sala de descanso dos enfermeiros. Dentro havia um diário surrado, pertencente a um colega que havia desaparecido misteriosamente semanas antes. As páginas amareladas estavam repletas de anotações apressadas, gráficos complexos e frases enigmáticas que, à primeira vista, não faziam sentido. Mas, à medida que Lena lia, uma verdade aterrorizante começou a se formar. As palavras falavam de controle mental, de reprogramação e da criação de um novo tipo de soldado.
O diário não apenas contradizia a narrativa oficial, mas revelava a verdadeira natureza dos experimentos e a extensão da traição de Thorne. Um arrepio percorreu a espinha de Lena. Kyle, em seu quarto isolado, teve um flash vívido. A imagem de um rosto familiar, um grito abafado e a sensação de uma agulha perfurando sua pele. A memória era fugaz, mas real. Um sussurro de que algo terrível havia acontecido. Algo que Thorne queria que ele esquecesse para sempre. O Dr. Thorne, com sua percepção aguçada e seu controle obsessivo, notou a mudança no comportamento de Lena. Seus olhares curiosos, suas perguntas sutis. Uma sombra de irritação cruzou seu rosto, e ele intensificou a vigilância sobre a jovem enfermeira, sem saber que o diário secreto já havia caído em suas mãos. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Lena, com o diário nas mãos, sentia o peso da verdade se desdobrar em suas páginas. Os códigos, antes indecifráveis, começaram a revelar um plano sinistro, muito além da reabilitação prometida. O diário de seu colega desaparecido não era apenas um registro, mas um grito de alerta, uma confissão silenciada que agora ganhava voz através dela. Letra por letra, ela desvendava os objetivos cruéis dos experimentos de Thorne. Não se tratava de cura, mas de controle mental, da criação de soldados perfeitos, desprovidos de emoção e lealdade, moldados para servir a uma agenda obscura. A motivação de Thorne era revelada em anotações febris e diagramas complexos. Não era apenas a glória pessoal que o impulsionava, mas uma megalomania velada, um desejo insaciável de reescrever a história, de moldar o futuro através de seu poder sobre a mente humana. Havia também menções enigmáticas a uma conexão pessoal, um familiar ou mentor que ele havia traído para avançar sua agenda. Uma figura sombria do passado de Thorne, talvez uma vítima de sua própria ambição, ecoava nas entrelinhas, adicionando uma camada de tragédia à sua vilania. Ele não era apenas um cientista desprovido de ética, era um homem consumido por fantasmas e pela crença de que só ele poderia trazer a ordem a um mundo caótico. Enquanto Lena mergulhava na escuridão do diário, Kyle, em seu quarto isolado, vivenciava uma batalha interna. As sessões de Thorne o deixavam cada vez mais desorientado. Sua mente uma colcha de retalhos de memórias fragmentadas e sugestões implantadas. Ele questionava sua própria sanidade, os sussurros em sua mente que o impeliam a aceitar sua cura. Mas pequenos detalhes, flashes de lembranças que as drogas não conseguiam apagar, o faziam duvidar das ajudas de Thorne. Um cheiro familiar, uma melodia esquecida, a sensação de traição. Eram âncoras frágeis em um mar de confusão. Impulsionada pela urgência das revelações, Lena sabia que precisava agir. Seu instinto a levava a Kyle, o mais vulnerável, mas também a chave para desvendar a verdade. Com o coração batendo forte, ela arquitetou um plano para se aproximar dele, arriscando sua própria segurança. Em uma noite, sob o pretexto de uma verificação de rotina, Lena deslizou para o quarto de Kyle. Seus olhos encontraram os dele, antes vazios, agora com um brilho de confusão e dor. Com uma voz baixa e urgente, ela começou a transmitir-lhe informações sobre a verdade, frases codificadas, pequenos fragmentos que ela esperava que ele pudesse entender. A princípio, Kyle reagiu com relutância, sua mente nublada pela lavagem cerebral e pela desconfiança. As palavras de Lena pareciam dissonantes, ameaçando a paz artificial que Thorne havia imposto. Mas a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade em sua voz, começou a quebrar as barreiras. Ela lhe mostrou as anotações do diário que falavam sobre ele, sobre os experimentos específicos que o transformavam. Aos poucos, uma aliança improvável começou a se formar, construída sobre a fragilidade e o desejo mútuo de liberdade. Kyle, com a ajuda de Lena,
Começou a montar as peças de seu próprio quebra-cabeça, as memórias suprimidas ressurgindo, dolorosas e aterrorizantes. Eles descobriram que não estavam sozinhos. Havia outros pacientes, cujos comportamentos estranhos não eram apenas fruto do trauma, mas dos mesmos experimentos cruéis. Pequenos sinais, olhares furtivos e medos compartilhados revelavam uma rede de vítimas silenciosas. Thorne, um mestre na manipulação e na observação, notou a crescente proximidade entre Lena e Kyle. Seus olhos, antes apenas ambiciosos, agora ardiam com um fogo de raiva contida. Ele intensificou suas táticas de intimidação, ameaças veladas sussurradas em corredores vazios, manipulação psicológica para minar a confiança de Lena. Mas a enfermeira, agora fortalecida pela verdade e pela aliança com Kyle, não se deixaria abater. Lena e Kyle sabiam que o tempo estava se esgotando. O diário mencionava um experimento final, um procedimento que selaria o destino de Kyle e dos outros pacientes, tornando o dano irreversível. Eles precisavam agir rapidamente. Um plano de fuga ou uma forma de expor Thorne, mas enfrentavam inúmeros obstáculos e a vigilância constante do cientista e de seus capangas. O experimento final estava programado para acontecer em breve, e eles eram os únicos que poderiam pará-lo. O destino de muitos repousava em suas mãos. A noite do experimento final chegou como uma nuvem escura. Lena e Kyle, com nervos à flor da pele, sabiam que aquela era a sua única chance. O plano era arriscado, forjado em segredos sussurrados e olhares furtivos. A instalação de Thorne, um labirinto de corredores estéreis e portas trancadas, tornou-se um palco para a confrontação derradeira. Lena, disfarçada com um uniforme de laboratório, conseguiu desativar as câmeras de segurança de um setor crítico, abrindo caminho para Kyle. O ex-soldado, apesar da confusão persistente em sua mente, sentia a adrenalina correr nas veias, um resquício de seu treinamento militar ressurgindo. No coração do laboratório principal, Dra. Thorne preparava-se para o ato final de sua obra-prima distorcida. As luzes frias do ambiente refletiam em seus óculos, ocultando a frieza em seus olhos. Kyle, com Lena o guiando através de um comunicador improvisado, irrompeu na sala. A surpresa no rosto de Thorne foi efêmera, rapidamente substituída por uma fúria contida. "Você, como ousa?" sibilou o cientista, enquanto seus capangas avançavam. A luta que se seguiu foi brutal. Kyle, cujas habilidades físicas haviam sido aprimoradas pelos experimentos de Thorne, moveu-se com uma velocidade e força surpreendentes. Ele era um turbilhão de movimentos calculados, um eco do soldado que um dia fora, mas com uma intensidade quase desumana. Lena, por sua vez, acionou um sistema de emergência que começou a transmitir imagens e dados dos experimentos para fora da instalação. Um vídeo gravado por ela mesma, detalhando as atrocidades e documentos que ela havia coletado, atestando a verdade. O mundo precisava saber. Enquanto Kyle enfrentava os capangas, lutando para manter o controle sobre a fúria que os experimentos haviam despertado, Thorne o confrontou diretamente. "Você é minha criação, Kyle, minha obra-prima", exclamou, com uma megalomania que beirava a loucura. "Eu te dei propósito, eu te tornei mais do que um homem quebrado pela guerra." Kyle, em um momento de clareza dolorosa, respondeu: "Você me tirou o que restava de mim. Você me fez uma arma, mas eu ainda sou eu." A revelação pública dos experimentos estava em andamento. As telas de monitoramento da sala principal, exibindo as imagens chocantes que Lena havia transmitido. O confronto final entre Thorne e Kyle foi um embate de ideologias. Thorne via a humanidade como um mero conjunto de dados a ser manipulado, enquanto Kyle, mesmo fragmentado, lutava pela sua própria humanidade. Em um ato de desespero, Thorne tentou ativar um último protocolo para apagar todos os dados e destruir a instalação, mas Lena, antecipando seus movimentos, já havia reprogramado o sistema.
Kyle, com um grito de dor e libertação, imobilizou Thorne, não com a intenção de matar, mas de pará-lo. O cientista foi detido, sua expressão de triunfo finalmente desfeita em choque e incredulidade. A queda de Thorne e o desmantelamento de seus experimentos foram rápidos e implacáveis. A revelação pública chocou o mundo, forçando a sociedade a confrontar a escuridão que existia sob a superfície da reconstrução. As vítimas dos experimentos, muitos como Kyle, foram resgatadas, mas a jornada para recuperar sua humanidade seria longa e árdua. Kyle, agora livre do controle de Thorne, iniciou um caminho de recuperação. Ele se recusou a ser uma vítima silenciosa, tornando-se um defensor incansável das outras cobaias, um testemunho vivo do perigo da ambição desmedida. Sua voz, antes silenciada, ecoou nos corredores do poder, exigindo justiça e reabilitação. Lena, por sua vez, dedicou-se à reabilitação das vítimas e à garantia de que tais atrocidades nunca mais se repetissem. Ela se tornou um símbolo de esperança, uma guardiã da ética na ciência, trabalhando incansavelmente para reconstruir a confiança e para que a memória das vítimas fosse honrada. Juntos, Lena e Kyle, transformados pela experiência, encontraram um novo propósito. Eles não eram mais a enfermeira idealista e o soldado traumatizado, mas sim pilares de um futuro onde a compaixão e a ética deveriam prevalecer sobre a ambição. A história dos experimentos de Thorne serviu como um aviso sombrio, uma lembrança de que a sombra da traição e da manipulação nunca está longe, mas também como um legado de que a coragem e a verdade podem de fato iluminar os caminhos mais escuros. A promessa de um futuro mais justo, embora frágil, era agora uma possibilidade real, construída sobre as ruínas da crueldade e a resiliência do espírito humano.